Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação. Terceira seção, o capital que gera frutos, juro, lucro, custos de produção e etc. Item miscelânea. Terceiro vídeo, páginas 725 a 737. Dinheiro. Poder geral de compra. Nota 230, Chalmers. Thomas Chalmers, On Political Economic, etc. Segunda edição, Glasgow, W. Collins, 1832, página 164. Na página 499, Marx apresenta um longo extrato do livro de Chalmers, em que essa determinação do dinheiro aparece duas vezes. Perdoe minha pronúncia dos nomes em outros idiomas, ela pode estar errada. Cita: capital. Serviços e mercadorias usados na produção. Dinheiro. A medida de valor, o meio de troca e o equivalente universal, de modo mais prático. O meio de obter capital. O único meio de pagar pelo capital previamente obtido a crédito virtualmente. A garantia de obter seu valor equivalente em capital. Nota 231, ênfase de Marx. Comércio. É a troca de capital por intermédio de dinheiro. E sendo o contrato para o intermediário, unicamente o dinheiro pode satisfazer o contrato e pagar a dívida. Na venda, uma espécie de capital é alienado por dinheiro para obter seu valor equivalente especificado em qualquer outra espécie de capital. Juro. A compensação dada pelo empréstimo do dinheiro, se o dinheiro é tomado como empréstimo com o propósito de obter capital. Nota 232. ênfase de Marx. A compensação dada é uma remuneração pelo uso do capital ou de matérias-primas, trabalho, mercadorias, etc. obtido. Se é tomado como empréstimo com o propósito de saldar uma dívida para pagar por um outro capital previamente obtido, é usado e contratado para ser pago em dinheiro. A compensação dada é pelo uso do próprio dinheiro e, sob esse aspecto, juros e descontos são similares. Desconto é unicamente a remuneração do próprio dinheiro para converter o dinheiro de crédito em dinheiro real. Nota 233. ênfase de Marx. Uma boa promissória dá o mesmo poder sobre o capital que notas bancárias, menos o custo de desconto. E as promissórias são descontadas com o propósito de obter dinheiro, de uma denominação mais conveniente para salários e pequenos pagamentos à vista, ou para fazer frente a compromissos maiores a vencer. E também pela vantagem a ser obtida quando se pode ter dinheiro vivo mediante desconto a uma taxa inferior a 5%. O desconto usual dado por dinheiro à vista. Contudo, o objetivo principal do desconto depende fundamentalmente da oferta e da demanda de dinheiro de recurso geral, ou legal. A taxa de juros depende principalmente da demanda e da oferta de capital, e a taxa de desconto inteiramente da oferta e da demanda de dinheiro. Nota 234, Hammer Stanfield. Will the low rate of interest last? The Economist, Londres, número 759, 13 de 3 de 1858, página 290. Fim da citação. O senhor K. Arndt, inteiramente em seu lugar quando vocifera acerca dos impostos sobre os cães, faz a seguinte descoberta interessante. Nota 235. Karl Arndt, no parágrafo 88 do seu livro Die Naturgemäß, Hanau, F. Cohen, 1845, ofereceu uma justificação da conveniência da justiça e da justiça do imposto sobre os cães. Cito: no curso natural da produção de bens, há apenas um fenômeno, que em países com solo totalmente cultivado, parece ser destinado a regular em algumas medidas a taxa de juros. Trata-se da proporção em que aumenta a quantidade de madeira das florestas europeias por seu crescimento anual. Este crescimento se realiza de forma totalmente independente do seu valor de troca, na proporção de 3 a 4%. Página 124 a 125. Die Naturgemäß. Hanaus, 1845. Fim da citação. Isso merece ser chamado de taxa de juro florestal originária. Cita: o valor remanescente ou excedente será em cada ramo de negócio proporcional ao valor do capital empregado. Nota 236. David Ricardo, On the Principle of Political Economic, terceira edição, Londres,
J. Murray, 1821, página 84. Edições brasileiras em português, Princípios da Economia Política e da Distribuição, Lisboa, Fundação Calouste, Gulbenkian, 2001. Citado conforme o Caderno de Extratos 8, de 1851, página 35, onde a frase de Ricardo é registrada integralmente. No caso do juro, devem ser examinados dois aspectos. Primeiro, a divisão do lucro em juro e lucro. A anuidade desses dois é chamada pelos ingleses de capitalistas possuidores de dinheiro. Monnier, capitalista, se defronta com uma classe de capitalistas industriais. Segundo, o próprio capital se converte em mercadoria ou a mercadoria dinheiro é vendida como capital. Assim diz-se, por exemplo, que o capital, como qualquer outra mercadoria, ajusta seu preço de acordo com a demanda e a oferta. Estas últimas determinam, portanto, a taxa de juros. O capital, enquanto tal, ingressa aqui por conseguinte na circulação. Capitalistas possuidores de dinheiros, ou money capitalistas, e capitalistas industriais só podem formar duas classes particulares porque o lucro é capaz de se dividir em dois ramos de renda. Os dois tipos de capitalistas só expressam esse fato, mas a divisão tem de existir, a divisão do lucro em duas formas particulares da renda, para que duas classes particulares de capitalistas possam crescer baseados nelas. A forma do juro é mais antiga que a do lucro. O nível do juro na Índia para os produtores rurais comuns de forma alguma indica o nível do lucro. Indica ao contrário que o lucro, tanto quanto uma parte do próprio salário do trabalho, é apropriado pelo usurário na forma de juro. É uma operação totalmente digna do senso histórico do Sr. Carey comparar esse juro com o que é praticado no mercado monetário inglês, com o que paga o capitalista inglês e deduzir disso quantas vezes a taxa de trabalho, a participação do trabalho no produto na Inglaterra é maior que na Índia. Nota 237. Henry Charles Carey, The Credit Systems, etc. Londres, Filadélfia, Miller Carey, Leia e Blanchard, 1838, página 2, nota. Ele teria de ter comprado com o juro que é pago da Inglaterra, por exemplo, em Derbyshire, por tecelões manuais, a quem o capitalista antecipa, empresta o material e os instrumentos. Ele teria descoberto que ali o juro é tão alto que o trabalhador, após o acerto de todos os itens, ainda acaba como devedor, depois de não só ter restituído o capitalista os seus adiantamentos, como ter adicionado a eles grátis seu próprio trabalho. Teria descoberto que, historicamente, a forma do lucro industrial só surge depois que o capital não mais aparece lado a lado com o trabalhador autônomo. Por essa razão, o lucro originalmente aparece determinado pelo juro. Mas, na economia burguesa, o juro é determinado pelo lucro e constitui apenas uma parte dele. Logo, o lucro tem de ser suficientemente grande para que uma parte dele possa se ramificar como juro historicamente. Sucede o inverso. O juro tem de ser rebaixado a tal ponto que uma parte do ganho extra possa se autonomizar como lucro. Há uma relação natural entre salário e lucro. Trabalho necessário e trabalho excedente. Não há nenhuma ou alguma, mas há alguma entre lucro e juro, exceto a que é determinada pela concorrência entre essas duas classes ramificadas ou classificadas sob essas diferentes formas de renda. Mas para que essa concorrência exista, assim como as duas classes, a divisão do valor excedente em lucro e juro já está pressuposta. O capital considerado, em geral, não é pura abstração. Se examino o capital total de uma nação, por exemplo, em comparação com o trabalho assalariado total, ou também a propriedade fundiária, ou se examino o capital como a base econômica geral de uma classe em comparação com outra classe, examino-o em geral, como se eu, por exemplo, examinasse fisiologicamente o humano em comparação com o animal. A diferença efetiva entre lucro e juro existe como uma diferença entre uma classe de capitalistas possuidores de dinheiro e uma classe de capitalistas Industriais. Todavia, para que as duas classes dessas possam se defrontar, sua existência dupla pressupõe a divisão no mais-valor posto pelo capital. A economia trata das formas sociais específicas da riqueza, ou melhor dizendo, da produção de riqueza. O seu material, seja ele subjetivo como trabalho ou objetivo como os objetos para a satisfação de necessidades naturais ou históricas, aparece de início comum a todas as épocas da produção. Em consequência, este material aparece primeiramente como simples pressuposto que se situa totalmente fora da reflexão da economia política e só entra na esfera da reflexão quando é modificado pelas relações formais ou aparece modificando-as.
O que se costuma dizer sobre isso, em termos gerais, limita-se a abstrações que tiveram seu valor histórico nas primeiras tentativas da economia política, nas quais as formas foram extraídas penosamente do material e fixadas com grande esforço como objeto próprio da reflexão. Mais tarde, elas se tornaram lugares comuns ameaçantes, tanto mais impulsivos quanto mais se apresentam com pretensão científica. Isso vale principalmente para a conversa fiada que os economistas alemães costumam desfiar sobre a categoria de bens. O importante é que ambos, juro e lucro, expressam relações do capital. Como forma particular, o capital portador de juros não se defronta com o trabalho, mas com o capital portador de lucro. A relação em que, por um lado, o trabalhador ainda aparece como autônomo, ou seja, não como trabalhador assalariado, mas por outro, as condições objetivas do trabalho já possuem uma existência objetiva ao lado do trabalhador e que constituem a propriedade de uma classe particular de usurários e desenvolve-se necessariamente em todos os modos de produção mais ou menos baseados na troca, com o desenvolvimento da fortuna comercial ou da fortuna em dinheiro, em contraposição às formas particulares e limitadas da fortuna agrícola ou artesanal. O desenvolvimento dessa própria fortuna mercantil pode ser considerado como desenvolvimento do valor de troca, em consequência da circulação e das relações monetárias naquelas esferas. Todavia, essa relação mostra-nos, por um lado, a autonomização e a desvinculação das condições do trabalho, que vem cada vez mais da circulação e dela dependem da existência econômica do trabalhador. Por outro lado, esta última ainda não está subsumida no processo do capital, por isso o modo de produção ainda não é essencialmente modificado. Em relação, se reproduz no interior da economia burguesa somente em ramos industriais ultrapassados ou naqueles que ainda resistem a desaparecer no modo de produção moderno. Nestes últimos ainda tem lugar a mais abjeta separação do trabalho, sem que neles a relação entre capital e trabalho traga em si qualquer base no desenvolvimento das novas forças produtivas e o germe das novas formas históricas. No próprio modo de produção, o capital ainda aparece aqui materialmente subsumido ao trabalhador individual ou à família do trabalhador, seja na empresa artesanal, seja na pequena agricultura. A exploração pelo capital sem o modo de produção do capital. A taxa de juros aparece em alta porque inclui o lucro e até uma parte do salário. Essa forma de usura em que o capital não se apodera da produção, ou seja, só é capital formalmente, pressupõe a predominância de formas de produção pré-burguesas, mas continua a se reproduzir em esferas subordinadas no interior da própria economia burguesa. Segunda forma histórica do juro, empréstimos de capital para a riqueza consumidora. Aparece aqui historicamente, importante por ser ela própria um momento da gênese do capital, na medida em que renda, e frequentemente inclusive a terra, dos proprietários de terra se acumula e é capitalizada por bolsos do usurário. Trata-se de um dos processos por meio do qual o capital circulante ou também o capital em forma do dinheiro se concentra em uma classe dependente dos proprietários de terra. A forma do capital realizado, assim como a do seu mais valor realizado, é o dinheiro, o lucro e não somente o juro. E se expressa, portanto, em dinheiro porque é em dinheiro que o valor é realizado e medido. A necessidade dos pagamentos em dinheiro, não só do dinheiro para a compra de mercadorias, etc., desenvolve-se em todo lugar em que acontecem relações de troca e circulação de dinheiro. Não é de modo algum necessário que a troca seja concomitante com o dinheiro. Há a possibilidade de que uma das partes ceda sua mercadoria e a outra faça seu pagamento só mais tarde. A necessidade do dinheiro para essa finalidade, que mais tarde evoluiu para empréstimos e descontos, é uma fonte histórica essencial do juro. Esta última ainda não nos interessa nem um pouco neste ponto. É para ser considerada somente como uma relação de crédito, diferença entre comprar dinheiro-mercadoria e vender mercadoria-dinheiro. Cita: quando compro, primeiro, apliquei o lucro na mercadoria e recebi. Segundo, um artigo universalmente representativo ou conversível, dinheiro, pelo qual, sendo o dinheiro sempre vendável, posso sempre ter à disposição qualquer outra mercadoria. A venalidade superior do dinheiro é o exato efeito ou a consequência natural da menor venalidade das mercadorias. Na compra, é diferente. Se ele compra para vender novamente ou suprir consumidores, qualquer que seja a probabilidade, não há certeza absoluta que venda por um preço remunerativo. Todavia, nem todos compram para vender novamente, mas para seu próprio uso ou consumo, etc. Página 117 seguintes, Colbert, An Inquiry into the Causes, etc., Londres, 1841.
Economia, 10 de abril, cita. Um relatório parlamentar proposto pelo Sr. James Wills mostra que a Casa da Moeda cunhou o ouro em 1857 ao valor de 4.859 libras, 4.859.000 libras, das quais 364.000 libras foram em meios soberanos. A cunhagem de prata do mesmo ano totalizou 373.000 libras, sendo de 363.000 libras o custo do metal utilizado. O montante total cunhado nos 10 anos que findaram no dia 31 de dezembro de 1857 foi de 55.239.000 libras em ouro e 2.434.000. Eu vou reler. O montante total cunhado nos 10 anos que findaram no dia 31 de dezembro de 1857 foi de 55.239.000 libras em ouro e 2.434.000 libras em prata. A cunhagem de cobre do ano passado totalizou o valor de 6.720 libras. O valor do cobre sendo de 3.492 libras. Destas, 3.136 foram em pence, 2.464 em meio pence e 1.120 em farthing. O valor total da cunhagem de cobre dos últimos 10 anos foi de 141.177 libras, sendo o cobre do total que ela foi composta comprado por 73.503 libras, nota 238. Commercial and Miscellaneous News, The Economist, Londres, número 763, 10 de 4 de 1858, página 401. Fim da citação. Citação. De acordo com Thomas Culpeper, 1641, Josias Shields, 1670, Peterson, 1694, Luke, 1700, a riqueza depende da redução autoimposta das taxas de juro de ouro e de prata, observada na Inglaterra durante quase 2 séculos. Nota 239, Ganil. Charles Ganil, The Systems, the Economy Politique, etc. Paris, Schurret, 1809, tomo 1, páginas 76 a 77. Fim da citação. Quando Hahn, em contraposição a Luke, desenvolveu a determinação da taxa de juros a partir da taxa de lucro, ele já tinha diante de si desenvolvimento muito maior do capital, mas ainda Bentham, quando escreveu sua Apologia da Usura, por volta do fim do século XVIII. Nota 240. Jeremy Bentham, Defense of Usury, Londres, Payne, 1787. De Henrique VIII até Ana, Redução Legal do Juro. Cita. Em todo o país, primeiro uma classe produtora e segundo uma classe possuidora de dinheiro que vive dos juros de seu capital, página 110. John Say, Mill, Sam Anson, etc., Londres, 1844. É pela frequente flutuação mensal e pela penhora de um artigo para resgatar o outro, em que uma pequena soma é obtida, que o prêmio por dinheiro torna-se tão excessivo. 240 penhoristas licenciados em Londres e cerca de 1.450 no país, o capital aplicado é destinado em cerca de 1 milhão, girando no mínimo 3 vezes por ano e a um lucro médio de 33,5% a cada vez, de tal modo que as classes inferiores da Inglaterra pagam anualmente 1 milhão por um empréstimo temporário de 1 milhão, excluindo o que perdem em bens confiscados. Página 114, volume 1, Tuckett, History of the Past, etc., Londres, 1846. Alguns trabalhos não podem ser realizados senão em grande escala, como, por exemplo, a fabricação da porcelana de vidro e assim por diante. Por isso, jamais são artesanais. Já nos séculos 13 e 14, alguns trabalhos, como tecelagem, foram realizados em grande escala. Nota 241, John Henrik Moritz Pope, Göttingen Bay, Howard, 1807, volume 1, página 32. Nos tempos mais antigos, todas as fábricas pertenciam ao artesanato e o comerciante permanecia mero distribuidor e promotor da manufatura. Nota 242, ênfase de Marx.
Nas manufaturas de tecido e vestuário, isso era observado ainda mais estritamente. Pouco a pouco, porém, em muitos lugares os comerciantes começaram a se converter em mestres, naturalmente sem os preconceitos corporativos, as tradições, a relação dos antigos mestres com os oficiais, e a empregar oficiais por diárias. Pope, página 70, 71, volume 1, Geschichte der Technology, etc., 1807 a 1811. Essa foi a principal razão por que na Inglaterra a indústria propriamente dita se fixou e emergiu em cidades não corporativas. O capital comercial ou dinheiro, tal como ele se apresenta como fortuna mercantil, é a primeira forma do capital, do valor que se origina exclusivamente da circulação da troca, que nela se conserva, se reproduz e aumenta, de modo que a finalidade exclusiva desse movimento e atividade é o valor de troca. Há os dois movimentos para comprar, vender e vender para comprar, mas a forma dinheiro, mercadoria, mercadoria, dinheiro predomina. O dinheiro e seu aumento aparecem como finalidade exclusiva da operação. O comerciante não compra a mercadoria para sua própria necessidade em função do seu valor de uso, nem a vende para, por exemplo, pagar contratos estipulados em dinheiro ou para obter outra mercadoria que satisfaça sua necessidade. A sua finalidade direta é o aumento do valor, e isto em sua forma imediata como dinheiro. A fortuna mercantil é, em primeiro lugar, o dinheiro como meio de troca, o dinheiro como movimento mediador da circulação, troca de mercadorias por dinheiro, dinheiro por mercadoria e vice-versa. O dinheiro aparece aqui igualmente como fim em si mesmo, mas sem por isso existir em sua existência metálica. Trata-se aqui da transformação viva do valor nas duas formas de mercadoria e de dinheiro. A diferença do valor em relação à forma determinada do valor de uso que ele assume e, ao mesmo tempo, sua metamorfose em todas essas formas, que, no entanto, aparecem só como disfarces, se dessa maneira a ação do comércio sintetiza os movimentos da circulação e, em consequência, o dinheiro como patrimônio mercantil, é, de um lado, a primeira existência do capital. Também aparece assim historicamente por outro lado. Essa forma parece diretamente contraditória com o conceito do valor. Comprar barato e vender caro é a lei do comércio. Por conseguinte, não é a troca de equivalentes, com a qual, ao contrário, o comércio seria impossível, como ramo particular de ganho. O dinheiro como fortuna mercantil, tal como aparece nas diferentes formas da sociedade, nos mais diferentes estágios do desenvolvimento das forças produtivas sociais, entretanto, é simplesmente um movimento mediador entre extremos que ele não domina e entre pressupostos que ele não cria. Smith, tomo 2, volume 1, página 3. Garnier. Cita: o grande comércio de toda sociedade civilizada é o que estabelece entre os habitantes da cidade e os do campo e consiste na troca de produtos brutos pelo produto manufaturado, seja imediatamente, seja pela intervenção do dinheiro. Nota 243, página 403, ênfase de Marx. Fim da citação. O comércio sempre concentra originalmente a produção, se faz em pequena escala. Cita: a cidade é uma feira ou mercado contínuo para onde vão os habitantes do campo para trocar seu produto bruto pelo produto manufaturado. É esse comércio que fornece aos habitantes da cidade material para o seu trabalho e os meios de subsistência. A quantidade de trabalho realizado que eles vendem aos habitantes do campo determina necessariamente a quantidade de materiais e de víveres que eles compram. Página 408 a 409. Fim da citação. Enquanto os meios de subsistência e de desfrute constituem a finalidade principal, predomina o valor de uso. No conceito do valor está implícito que ele se conserva e aumenta somente mediante a troca. Porém, o valor existente é primeiramente o dinheiro. Cita: essa indústria que se propõe alguma coisa que vá além do absolutamente necessário se estabeleceu nas cidades muito tempo antes que pudesse ser posta em prática regularmente pelos cultivadores do campo. Página 452. Embora os habitantes de uma cidade, no fim das contas, obtenham do campo a sua subsistência e todos os meios materiais de sua indústria, os habitantes de uma cidade situada próxima à costa ou às margens do rio navegável também podem obtê-lo dos rincões mais remotos do mundo, seja como troca pelo produto manufaturado de sua própria indústria, seja realizando alternadamente o serviço de transporte entre países distantes e trocando os produtos desses países entre si. Desse modo, uma cidade pode tornar-se muito rica, embora sejam pobres
o campo adjacente mais próximo e todos os países com que comercia. Cada um desses países, tomados isoladamente, só pode proporcionar-lhe uma parte muito pequena da subsistência e dos negócios, mas todos esses países, tomados coletivamente, podem proporcionar-lhe uma grande quantidade de meios de subsistência e uma grande variedade de atividades. Página 452 a 453. Fim da citação. Na Europa, as cidades italianas foram as primeiras a ascender mediante o comércio. Durante as cruzadas, Veneza, Gênova e Pisa, em parte mediante o transporte de pessoas e sempre mediante o de meios de subsistência que lhes tinham de ser fornecidos, essas repúblicas eram, por assim dizer, os comissários de inteligência desses exércitos, conforme já citado. A fortuna comercial, como fortuna constantemente envolvida na troca e trocando em função do valor de troca, é de fato o dinheiro vivo. Cita: os habitantes das cidades comerciais importavam de países mais ricos objetos refinados e artigos de luxo de preço elevado, nutrindo assim a vaidade dos grandes proprietários de terra que os compravam com avidez, pagando por eles grandes quantidades de produtos brutos de suas terras. Desse modo, o comércio de grande parte da Europa nessa época consistia na troca de produto bruto de um país pelo produto manufaturado de outro país, industrialmente mais avançado. Páginas 1454 a 1455. Quando o gosto por essas coisas estava suficientemente disseminado para criar uma demanda considerável, os comerciantes procuravam estabelecer manufaturas semelhantes em seus próprios países para economizar os custos de transporte. Essa é a origem das primeiras manufaturas para a venda à distância, conforme já citado. Fim da citação. Manufaturas de luxo oriundas do comércio exterior estabelecidas por comerciantes, processamento de materiais estrangeiros, conforme nota 244, Adam Smith, Recherches sur la nature, tradução Garnier, Paris, Agassiz, 1802, tomo 2, página 456 a 57, edições brasileiras, uma investigação sobre a natureza e a causa das riquezas das nações, São Paulo, Emos, 2008. Adam Smith fala de um segundo tipo, que surgiu natural e espontaneamente pelo sucessivo refinamento das atividades fabris domésticas e rústicas, processamento e materiais nativos, página 459. Os povos mercantis da antiguidade são como os deuses de Epicuro, nos intermúndios do universo, ou melhor dizendo, como os judeus nos poros da sociedade polonesa. Nota 245. Segundo a visão do filósofo grego Epicuro, os deuses existem nos intermúdios, nos interstícios dos mundos. Eles não têm qualquer influência nem no desenvolvimento do universo, nem na vida dos homens. A maioria deles, povos ou cidades mercantis independentes, que se desenvolveram autônoma e extraordinariamente por meio do negócio de transporte, que repousava sobre a barbárie dos povos produtores, entre os quais eles desempenhavam o papel do dinheiro, do intermediário. Nos estágios preliminares da sociedade burguesa, o comércio domina a indústria. Na sociedade moderna ocorre o inverso. O comércio naturalmente irá retroagir mais ou menos sobre as comunidades entre as quais ele é praticado, submeterá cada vez mais a produção do valor de troca e empurrará cada vez mais o valor de uso imediato para o segundo plano, na medida em que torna a subsistência mais dependente da venda que do uso imediato do produto. Dissolve-se as velhas relações, com isso aumenta a circulação de dinheiro. Em um primeiro momento, ele se apodera unicamente do excedente da produção. Pouco a pouco, captura esta última. Contudo, o efeito dissolvente depende muito da natureza das comunidades produtoras entre as quais opera. Por exemplo, ele praticamente não abalou as antigas comunidades hindus nem as relações asiáticas de modo geral. A defraudação na troca é a base do comércio tal como ele aparece autonomamente. No entanto, o capital só surge ali onde o comércio se apodera das próprias produções e os comerciantes devêm produtos ou produtores simples, comerciantes. Em oposição a isso, o sistema corporativo medieval, o sistema de castas, etc. Mas a gênese do capital em sua forma adequada pressupõe o capital como capital comercial, de tal modo que não se reproduz ou não se produz mais para o uso, mais ou menos mediado pelo dinheiro, mas para o comércio em grande escala. A fortuna mercantil como forma de economia autônoma e como fundamento para cidades e povos mercantis existe e existiu entre povos
que se encontram no mais diverso ou nos mais diversos estágios de desenvolvimento econômico e na própria cidade mercantil. Por exemplo, na asiática antiga, na grega e na italiana da Idade Média. A produção pode continuar existindo em forma de corporação, etc. Stuart cita: o comércio é uma operação pela qual a riqueza ou trabalho, seja de indivíduos, seja das sociedades, pode ser trocada por um grupo de homens chamados comerciantes por um equivalente apropriado para suprir qualquer necessidade, sem qualquer interrupção à indústria ou a qualquer contenção aos consumos. A indústria é a aplicação do trabalho criativo por parte do homem livre com finalidade de obter, por meio do comércio, um equivalente capaz de satisfazer qualquer necessidade. Nota 246. James Stewart, An Inquiry into the Principle of Political Economics, Dublin, James Williams e Richard Moncrieff, 1770, volume 1, página 166, ênfase de Marx. Enquanto as necessidades continuam simples e poucas, um trabalhador acha tempo suficiente para distribuir todo o seu trabalho. Quando as necessidades se multiplicam, os homens têm de trabalhar mais intensamente. O tempo torna-se precioso. A partir daí, se introduz o comércio. O comerciante como intermediário entre trabalhadores e consumidores. Página 171, nota 247, ênfase de Marx. Fim da citação. A concentração dos produtos nas mãos de poucos é a introdução do comércio. O consumidor não compra para vender novamente. O valor. O mais simples de todos os comércios é o executado mediante o escambo dos meios de subsistência mais necessários, entre o alimento excedente dos arrendatários e dos trabalhadores livres. O progresso deve ser atribuído principalmente à introdução do dinheiro, página 176, enquanto as necessidades recíprocas são supridas pelo escambo. Não há a mínima chance para o dinheiro. Essa é a combinação mais simples. Quando as necessidades se multiplicam, o escambo torna-se mais difícil. Em consequência disso, o dinheiro é introduzido. Este último é o preço comum de todas as coisas, um equivalente adequado na mão daqueles que têm necessidades. Essa operação de comprar e vender é algo mais complexo que a primeira. Portanto, o primeiro escambo, o segundo venda, o terceiro comércio. O comerciante tem de intervir. O que antes se denominava de necessidade é representado agora pelo consumidor. A indústria pelo fabricante, o dinheiro pelo comerciante. O comerciante representa o dinheiro substituindo-o por crédito. E assim como o dinheiro foi inventado para facilitar o escambo, o comerciante inventa o crédito, um novo refinamento no uso do dinheiro. Agora essa operação de comprar e vender é comércio. Ele libera as duas partes de todo o incômodo do transporte e de ajustar a necessidades ou necessidades ao dinheiro. O comerciante representa alternadamente o consumidor, o fabricante e o dinheiro. Para o consumidor, ele representa a totalidade dos fabricantes, para estes últimos a totalidade dos consumidores, e para ambas as classes o seu crédito substitui o uso do dinheiro. Páginas 177 a 178. Os comerciantes vendem e compram, não por necessidade, mas tendo em vista o lucro. Página 201. Em primeiro lugar, o industrial produz para o uso de outro e não para o seu próprio. Esses bens só começam a ser úteis para ele no momento em que os troca. Portanto, eles tornam necessário o comércio ou a arte da troca. Eles só são apreciados pelo seu valor de troca. Página 161. Sisman, Études sur l'économie, tomo 2, Bruxelas, 1838. O comércio roubou das riquezas, o seu primitivo caráter de utilidade. O comércio reduziu todas as coisas à oposição entre o valor de uso e o valor de troca. Nota 248, página 162. ênfase de Marx. No início, a utilidade é a verdadeira medida dos valores. O comércio existe, então, no estado patriarcal da sociedade, mas ele não a absorveu inteiramente. Ele é praticado somente como o excedente da produção de cada um, não como aquilo que constitui sua existência. Páginas 162 a 163. Em contraposição, o caráter do nosso progresso econômico é que o comércio encarregou-se da distribuição da totalidade da riqueza produzida anualmente. Em consequência, suprimiu absolutamente o seu caráter de valor útil para não deixar subsistir senão o valor de troca. Página 163.
Antes da introdução do comércio, o aumento na quantidade das coisas produzidas era um aumento direto das riquezas. Era pouco importante, então, a quantidade do trabalho por intermédio da qual essa coisa útil havia sido obtida. E, de fato, a coisa pretendida nada perde em sua utilidade, mesmo se para a sua obtenção nenhum trabalho for necessário. Cereal e tecido de linho não seriam menos necessários aos seus possuidores, mesmo se lhes tivessem caído nas mãos diretamente do céu. Esse é, sem dúvida, o verdadeiro critério de apreciação da riqueza, fruição e utilidade. Porém, a partir do momento em que as pessoas fizeram a sua subsistência depender das trocas que poderiam fazer ou do comércio, foram obrigadas a depender das trocas que poderiam fazer ou do comércio. E foram obrigadas a aderir a outro critério de estimação ao valor de troca, ao valor que não resulta da utilidade, mas da relação entre a necessidade da sociedade como um todo e a quantidade de trabalho suficiente para satisfazer essa necessidade. Ou ainda, a quantidade de trabalho que poderia satisfazer tal necessidade no futuro. Página 266, conforme já citado. Na avaliação dos valores que se procurou medir pela instituição do numerário, a noção da utilidade foi completamente deixada de lado. A única coisa levada em conta foi o trabalho, o esforço necessário para obter as duas coisas trocadas. Nota 267. Gilbert, J.W., The History on Principles of Banking, Londres, 1874, diz o seguinte a respeito do juro. Cita: que um homem que toma dinheiro emprestado com o objetivo de obter lucro com ele deve dar uma porção do lucro ao prestamista é um princípio da justiça natural auto-evidente. Atualmente, um homem obtém um lucro por meio do intercâmbio. Todavia, na Idade Média, a população era puramente agrícola, e ali, assim como sob o governo feudal, só pode haver pouco intercâmbio, e, em consequência, pouco lucro. Daí a justificativa das leis da usura, na Idade Média. Além disso, em um país agrícola, uma pessoa raramente deseja tomar dinheiro emprestado, a menos que esteja reduzido à pobreza ou desesperado pela miséria. Página 163, fim da citação. Henrique VIII limitou o juro a 10%, Jacó I a 8%, Carlos II a 6%, Ana a 5%, página 164 a 165. Naqueles tempos, os prestamistas eram efetivamente monopolistas, embora não legais, razão pela qual era necessário impor-lhes restrições, como aos demais monopolistas. Página 165. Em nossos tempos, a taxa de lucro regula a taxa do juro. Naqueles tempos, a taxa do juro regulava a taxa do lucro. Se o prestamista de dinheiro onerava o comerciante com uma taxa de juros muito elevada, o comerciante tinha de aplicar uma taxa de lucro mais elevada sobre seus produtos, de modo que uma grande soma de dinheiro era tomada dos bolsos dos compradores para ser levada aos bolsos dos prestamistas de dinheiro. Esse preço adicional, aplicado aos bens, tornava o público menos apto e menos disposto a comprá-los. Página 165, conforme já citado. Cita: sob a regra dos equivalentes invariáveis, o comércio, etc., seria impossível. Optikaik, a Treatise on Political Economic, Nova York, 1851, página 67. A limitação opositiva, da quantidade desse instrumento, de dinheiro de papel, nota 249, por limitação positiva da quantidade de papel moeda não conversível, Optdijk entende sua limitação por lei positiva. Cumpriria o único propósito útil que o custo de produção cumpre no outro, dinheiro metálico, conforme já citado, página 300. Juro. Cita: se uma quantidade fixa de metal precioso baixa, isso não é razão para que uma quantidade menor de dinheiro deva ser aceita em seu lugar, pois se o principal possui menos valor para o prestatário da mesma maneira, é menos difícil para ele pagar o juro. Na Califórnia, 3% por mês, 36% por ano, devido ao estado de insegurança. No Hindustão, onde os princípios hindus tomam emprestado para despesas improdutivas, é praticado um juro muito alto, 30%, para compensar, em média, as perdas de capital dos prestamistas, não tendo nenhuma relação com o lucro que pode ser obtido em operações industriais. Nota 250. Connection between the rate of interest, etc., The Economist, Londres, número 491, 22/1/1853, página 89. Fim do vídeo. O próximo
vídeo será gravado a seguir. O conteúdo está contido entre as páginas 737 a 749 do item miscelânea. Obrigada.